E hoje eu vou falar um pouco com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo o microfone? Sobre a Revista Espírita. Na verdade, a gente vai começar um ciclo de palestras nesse mês, só nesse mês de abril, que nós comemoramos os 167 anos da publicação de O Livro dos Espíritos. A gente comemora, os espíritas comemoram o dia 15 de abril, como sendo o dia, é o dia de publicação, da primeira publicação de O Livro dos Espíritos. 18, desculpa, 18. É que eu não estou sem minha anotação aqui, dia 18. Então, a gente vai fazer nesse mês as 5 palestras voltadas à codificação espírita, tá? Então, hoje eu vou trazer para vocês um pouco sobre a Revista Espírita. Vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o Livro dos Espíritos, sobre a Gênese, o Céu e o Inferno e sobre o Livro dos Médiuns. Essas palestras elas vão sair um pouquinho daquilo que a gente está acostumado nesses últimos anos. As palestras que a gente traz são sempre de autoconhecimento, voltadas a uma reforma íntima. Essas palestras elas vão ser um pouco mais instrutivas e também para a gente entender o que a gente vai encontrar em cada uma dessas obras. Tá? Então, essa palestra de hoje, eu tentei trazer algumas curiosidades, tentei trazer algumas informações. Eu espero que vocês gostem. Se tiver muito chata, pode levantar a mão e depois conversar comigo, tá bom? Mas eu tentei fazer da melhor maneira possível. Porque quando eu cheguei na Casa Espírita, há uns 13 anos mais ou menos, me falavam assim, eu via palestrante falar, da Revista Espírita, lá está na Revista Espírita. E eu ficava assim, nossa, será que é uma revista, que está rolando sempre e que eu não tenho acesso? Será que é uma revista tipo Contigo, que é atual aqui? Mas eu não sabia exatamente do que se tratava. É claro que depois, com conhecimento, com estudo, eu fui descobrir o que é a verdadeira Revista Espírita. O que é a Revista Espírita. E a gente tem que falar do lançamento da revista. Ela foi lançada em 1º de janeiro de 1858. O periódico é um periódico com função de divulgação da doutrina espírita, foi lançado por Allan Kardec com recursos próprios. Eles não tinham, como a gente faz aqui, eventos para tentar arrecadar fundos para fazer alguma coisa. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas não tinha isso. Então, ele pegou os recursos próprios e publicou a revista. Tá? Kardec foi o diretor da revista até o seu falecimento, em 31 de março de 1869. Ele utilizava a revista para o desenvolvimento e debate de ideias que seriam, muitas delas, após consolidadas, transferidas para os livros da codificação espírita. Então, a Revista Espírita veio depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Mas muito das coisas que a gente vai ver aqui, o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. A revista foi lançada em 58. Foi um ano depois. O Livro dos Espíritos foi um grande marco. E aí, é claro, com esse... começou a surgir algumas questões para Kardec, de como ele vai transmitir a doutrina aos diversos centros espíritas que estão espalhados no mundo. Como ele vai transmitir os ensinamentos, como ele vai transmitir e debater, argumentar aquelas questões que estavam sendo levantadas pelos espíritos. Então, a Revista Espírita surge nesse contexto. E ela teve algumas interrupções. Eu listei algumas delas aqui que eu achei bem importantes. Durante a Primeira Guerra Mundial, de outubro de 1914 a dezembro de 1916, ela voltou à circulação depois, com apoio de Leon Denis, sob a direção de Jan Meyer, até 1931. Aí, em maio de 1940, a revista teve a circulação suspensa no contexto da Segunda Guerra Mundial. E aí ela voltou em 1977. O título foi absorvido por uma publicação, me desculpem meu francês aqui, Reinetre, 2000,
e deixou de circular pela terceira vez. Então ela voltou a circular e aí quando ela foi absorvida por essa publicação, ela deixou de circular. E aí após uma batalha legal com os proprietários desta revista, a revista Espírita retornou no quarto trimestre de 1989, desculpa. Nos nossos dias, ela é editada em francês, esperanto, espanhol, inglês, polonês e russo. Nós acabamos não tendo muito acesso à revista porque nem todo mundo fala essas línguas aqui e ela não é muito divulgada aqui nos centros espíritas do Brasil, tá? Mas vamos lá. O que nós iremos encontrar na revista Espírita? Ela nos diz muito sobre a pessoa que foi Allan Kardec. Ela fala muito da personalidade dele, de como ele era, de como ele era questionador, de como ele era cético, de como ele era argumentativo, como ele era polido, como ele era educado, né? E tudo isso a gente consegue perceber nos textos da revista. Ela fala sobre a doutrina espírita, óbvio. Ela fala exatamente aquilo que compõe a doutrina espírita. Fala do movimento espírita no mundo daquela época. Então, assim, tem cartas, tem mensagens dele de um espírita de um centro espírita que ele vai mandar informação. Tem informação que ele recebeu de um centro espírita e ele coloca observações lá, ele coloca o pensamento dele sobre aquele caso. E é uma abordagem ampla sobre os espíritos e os espíritas. Lá a gente encontra praticamente tudo que a gente pode ter de questionamento a respeito dos espíritos. Tudo bem que na codificação está tudo mastigadinho, está tudo organizadinho, está tudo bem definido. Mas na revista a gente também vai encontrar isso. Com uma diferença. Na revista tem a ideia se formando. Tem ele levantando hipóteses, levantando argumentos, levantando questionamentos que depois de consolidado, de já sanado, ele vai colocar nas obras da codificação, tá? E fizeram essa pergunta, eu ouvi um podcast para elaborar essa palestra, eu ouvi um podcast sobre a revista espírita, e aí alguns palestrantes, e fizeram uma pergunta, né? Para um dos palestrantes, o que a revista espírita foi para Kardec? E eu gostei muito da explicação, tanto que eu acabei copiando a ideia, tá? Então aqui é o que aquele apresentador disse. Ele colocou assim: imaginemos a obra completa de Allan Kardec como um edifício, que é um edifício. A revista espírita são as 12 colunas, que vêm lá de baixo até lá em cima, sustentando tudo. A codificação são os 5 alicerces. Esses números que eu coloquei, tá, são a quantidade de obras. Então a gente tem 12 revistas espíritas editadas e dirigidas sobre Allan Kardec, né, por Allan Kardec, 5 obras da codificação, e nós temos as obras complementares, que são os 6 acabamentos. São essas 6 obras que deram aquela afinada geral no final de tudo, né? Então a gente vai ter ali o que é o Espiritismo e outros livros também, tá? São 23 obras sobre a orientação do codificador. Então, não é só a revista espírita, não são só os 5 livros, que muitas vezes os espíritas acham que são só 5 livros. Eu vou ler esses 5 livros, estou de boa? Não, você ainda tem mais alguns livros para ler, para entender toda a formação, o surgimento da doutrina dos espíritos, né? E aí, como surgiu a ideia de editar a revista espírita? Eu vi essa história e aí eu fui verificar e realmente é muito legal. Através de uma mensagem recebida pela médium Hermância Dufour, com uma citação similar a que Estevão destinou a Paulo de Tarso. Para quem leu Paulo e Estevão, quer tentar chutar ou falar assim, não, foi aquela passagem, aquela citação. Bom, Hermância Dufour, que ela está trazendo livros para a gente atualmente, através da psicografia de Vanderlei de Oliveira, naquela época ela era médium, pertencente à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E foi ela que recebeu o espírito que deu essa dica, né, uma citação, como aquela que a gente encontra
também no Evangelho, tá? Não é só lá no livro Paulo Estevão, tá? A gente também encontra ela no Evangelho. Eu não vou falar quem foi o mentor que deu isso para ela, porque daqui a pouco eu vou fazer uma outra pergunta para saber quem é esse mentor, então daqui a pouco a gente fala sobre ele. Naquele momento, quando Paulo de Tarso começou, se transformou de Saulo para Paulo, que Jesus apareceu para ele, né, e Paulo percebeu o que estava fazendo, ele começou a peregrinar na região. E aí, só que assim, peregrinar naquela região eram distâncias tremendas que ele tinha que percorrer. E ele saía de um lugar onde ele montava uma comunidade, e aí a gente chama essa comunidade de igreja, vamos dizer, essa igreja, e aí ele ia para um outro para divulgar a doutrina, para divulgar a Boa Nova, o Evangelho, os ensinos de Jesus. Só que ele começou a receber recados daquela aquela comunidade que ele havia acabado de deixar. Falou assim, nossa, mas tem um problemão, o que a gente faz? E aí Paulo entrou em desespero, falou assim, o que eu faço para atender essas comunidades? Eu não vou conseguir estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo, porque começaram a surgir problemas de várias comunidades. Aí Estevão, que já estava mais aconchegado a ele, já estava mais perto dele, para transmitir os pensamentos de Jesus, ele fala para Paulo, utiliza o poder do Espírito. Então, é mais ou menos essa citação que o mentor faz à Hermância, a médium da época, para Kardec divulgar a doutrina espírita através da Revista Espírita. Usar o poder do Espírito escreva cartas, no caso de Paulo. E Kardec fez isso editando a Revista Espírita, para divulgar a doutrina. E a Revista Espírita é um laboratório, tá? Então, tem muita coisa lá que Kardec coloca assim, eu errei. E aí ele se retrata. Então, tem muitas hipóteses que ele levanta, e às vezes a gente vê umas hipóteses e fala assim, mas como ele pôde pensar nesse absurdo? Mas a gente tem que entender que as informações que nós temos hoje, elas são muito maiores que as informações que eles tinham lá, porque a gente recebeu tudo mastigado, a gente recebeu um livro de perguntas e respostas, o livro dos Espíritos, e que a gente estuda, e aí passa anos estudando, e aí quando a gente vai ler, a gente percebe que a gente aprendeu quase nada que ele contém. Isso ou qualquer outra obra da codificação. Mas a gente não pode esquecer que a Revista Espírita é um laboratório. Por exemplo, em 1862, Kardec fala sobre os anjos decaídos, na Revista Espírita, na publicação da Revista Espírita. E ele só vai publicar isso lá em 1868, 6 anos depois, que ele publica estes argumentos, depois de ter debatido exaustivamente, que ele vai publicar lá no livro A Gênese. Então, o que a gente tem são 6 anos de discussão, são 6 anos de pensamento, dele se debruçando sobre aquele assunto, para depois trazer para a gente já bem arrumadinho, bem explicado, num contexto legal. Tanto que ela é um laboratório, eu vou contar um caso que eu fiquei impressionado quando eu li. É um caso de um deficiente mental. É assim que está na revista, eu não sei como colocar de outra forma. Na revista, ele fala assim que um jovem, filho de um dos médiuns da casa, dos voluntários lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele tem uma deficiência mental severa, bem acentuada. E não fica bem claro que síndrome que é aquela. Então, eu vou colocar só como deficiência mental. E aí, Kardec fala assim, vamos fazer uma experiência, vamos evocar esse espírito. Vamos evocar evocar significa trazer um espírito para dar uma comunicação através de um médium. E aí ele faz isso, vamos evocar. Faz o seguinte, que hora que ele dorme? Que hora que ele costuma estar dormindo? Tal hora. Ok. Reuniu-se a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas no horário que aquele jovem ia estar dormindo. E Kardec o evoca. E aí ele é evocado. E os mentores da casa trazem
o espírito evocado. Porque Kardec queria saber como esse espírito iria se manifestar, se ele ia se manifestar com aquela deficiência mental. E se manifesta um espírito de forma lúcida, completamente esclarecido. E aí Kardec fica assim, mas você aqui no corpo físico, você apresenta essa deficiência. Ele fala, sim, é uma das provas que eu tenho que passar. É por isso que eu escolhi esse caminho. Mas eu espírito, né? Porque nós não temos um espírito, nós somos um espírito. Ele não possui essa deficiência. O espírito é puro, é lúcido. Então ele se manifesta de uma forma lúcida. Tá? Kardec tem mais algumas experiências, daqui a pouco eu vou falar mais sobre eles, se der tempo. Mas um acontecimento importante, na Espanha, em 1868, nós já ouvimos falar sobre isso várias vezes, né? Que os livros espíritas foram queimados na Europa, em vários lugares da Europa. Mas esse, em especial, chamou a atenção. É um ato conhecido como Auto de Fé. Os livros espíritas são queimados em uma praça pública em Barcelona, na Espanha. Kardec enviou os livros da codificação, que tinha até então, para Barcelona, para serem distribuídos aos centros espíritas, aqueles que queriam conhecer um pouco mais da doutrina. Naquela época, a igreja dominante era a Igreja Católica. Interceptou o carregamento através de suas influências e queimou todos os livros. Todos. Né? E aí é conhecido como Auto de Fé. Kardec, é claro que fica atingido com isso. Né? Se fosse a gente, eu acho que a gente ficaria mais. Mas ele era um homem calmo, um homem lúcido. E aí ele falou assim, mas o que eu vou fazer? Eu paguei todos os impostos. Foi caro para imprimir aqueles livros, porque nós devemos imaginar que naquela época os livros eram caros, o papel era caro, a tinta era caro, tudo que envolvia a confecção de um livro era muito caro. E a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas bancou aquilo. E esse prejuízo insensato vai ficar com a sociedade? Aí Kardec, numa das reuniões, o espírito mentor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele orienta Kardec. Ele manifesta-se novamente por Hermance Dufour e ele orienta Kardec, deixe como está. Kardec poderia recorrer ao Tribunal Internacional e ia fazer com que os mandantes pagassem centavo por centavo daquilo que foi de prejuízo para a sociedade. Mas ele não fez isso sob a orientação da espiritualidade, porque a espiritualidade falou assim, você vai ver que esse ato vai divulgar a doutrina muito além daqueles livros que foram queimados. E foi realmente o que aconteceu. Isso aqui despertou uma curiosidade tão grande nas pessoas, fala, mas o que tem nesses livros que não querem deixar que eu leia? E aí as pessoas começaram a procurar e aquilo começou a se espalhar em toda a Europa. Tá? Então, Kardec tinha essa tranquilidade emocional. Tanto que Camille Flammarion chamava ele de o bom senso encarnado. Tá? E isso até está escrito na sua lápide. Tá bom? Esse caso aqui eu não vou contar, então podem... não leiam. Isso vai ficar para uma outra hora, uma outra oportunidade, né, que a primeira carta ao padre Marrouzot. É muito legal o que Kardec fala para esse padre, para esse clérigo, que é muito bacana. Recomendo vocês procurarem essa historinha. Quem assistia às comunicações nos debates da Revista Espírita? Esse assistir é aquele mentor, né, aquele que fica zelando pelas comunicações na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, é claro, o nome dele aparece várias vezes na Revista Espírita. Eu fiquei surpreso quando eu descobri, eu falei, nossa, é ele então? A gente vai falar assim, talvez é o Espírito da Verdade, era ele que acompanhava? Não, esse Espírito era um Espírito que trabalhava na equipe Verdade. Tá? São Luís, ele aparece em várias passagens do Evangelho, né, das mensagens dele, mensagens realmente muito profundas,
e que fazem muito bem ao ser. Mas vocês já pararam para pensar quem foi São Luís? Outra surpresa. Ele foi o rei Luís IX, o rei mais amado de toda a França, conhecido como o Rei Santo. Era ele que acompanhava Kardec e a sociedade. Tá? Ele era ele que organizava e dirigia as reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Todas as reuniões eram assistidas por esse mentor da equipe Verdade. Então era ele que assistia às comunicações. Era ele que permitia, né, quando a gente falou sobre a evocação daquele deficiente mental, não era simplesmente, eu quero evocar, então eu vou evocar. Não. Eles se reuniam, perguntavam para São Luís, e São Luís falou assim, realmente podem trazer que a equipe vai amparar. Não era simplesmente, eu quero evocar, então eu vou evocar. E foi São Luís, foi uma das pessoas, um dos mentores, foi o mentor que disse aquela frase que a maioria da gente conhece, né? Evocai as rochas e elas responderão. Essa afirmativa, ela está lá no Livro dos Médiuns, ela está na Revista Espírita também, mas ela está lá no Livro dos Médiuns, na questão 283. Eu fiquei sabendo disso porque hoje no meu curso de Educação Mediúnica 2, foi citado justamente essa passagem. Eu falei, nossa, na minha palestra de hoje tem, porque eu só tinha encontrado isso aqui na Revista Espírita. Eu não tinha visto lá no Livro dos Médiuns. Então, na questão 283, se os animais podem ser invocados. Essa pergunta que Kardec faz no Livro dos Médiuns. E é bem interessante, porque São Luís fala isso. Nessa mesma questão, tem uma historinha lá que algumas pessoas já devem ter ouvido. Como é que é o nome? Do pintacilgo. Pintacilgo é um pássaro comum lá na França. E é um caso bem interessante, que um senhor, que era médium na sociedade, ele frequentava a casa e na sua residência tinha um ninho desses passarinhos. E, chegando um dia em casa, ele viu que não estava mais os passarinhos lá. E esse ninho tinha o passarinho, a mãe, né, a fêmea, e 2 filhotinhos. E quando ele chegou, ele ficou triste, falou, nossa, olha, o que aconteceu? E aí ele chega na reunião de Kardec, né, da Sociedade Parisiense, fala, olha, será que a gente pode evocar o espírito daquele passarinho que morreu, que sumiu, não sei o que aconteceu, só vi penas jogadas por lá? E aí eles evocam. E o passarinho responde. Aí é bem interessante o desfecho dessa história. E aí eles começam a perguntar, e aí a passarinha explica, olha, o gato que o senhor tem foi lá, pulou na árvore, pegou o ninho, e você vai encontrar o ninho atrás do arbusto. E aí o senhor foi lá e encontrou o ninho atrás do arbusto. E aí Kardec ficou intrigado com aquilo, porque a resposta, como vocês podem imaginar, é que os animais não podem ser evocados. E aí São Luís fala isso, evocai as pedras e elas responderão. O que vocês evocaram, o que deu aquela manifestação naquele dia, não foi o passarinho. Foi um espírito que estava acompanhando este senhor, que viu o que aconteceu, sabia exatamente onde estava o ninho e foi lá e manifestou. Por quê? Porque ele estava ali acompanhando e a reunião não era lá aquelas coisas era uma reunião de estudo, de aprendizado. São Luís provavelmente deixou isso para ser uma lição para Kardec, para colocar na sua doutrina, e ele se manifestou. Então é muito importante isso. E aí é o que a gente vê. Em várias oportunidades na Revista Espírita, observamos a cautela de Allan Kardec nas evocações e nos argumentos com os espíritos. Né? Kardec nos alerta com o cuidado com as evocações. Evocações, manifestações, psicografias, Kardec nunca tratou um espírito diferente. Que o espírito se manifesta, eu sou fulano de tal. Vamos lá. O que você vem a trazer para a gente? Qual é a lição? Né? Isso está dentro do que a gente vê em toda a obra
de Jesus, está de acordo, aquilo é proveitoso. Então Kardec sempre colocava esses filtros nas informações, ele nunca aceitava a informação diretamente. Ao contrário de muitos autores, médiuns, que começam a receber informações do lado de lá e começam a ficar fantasiados. Eu vou contar mais uma historinha aqui, que eu acho que meu tempo já está se esgotando, que é bem interessante sobre isso. Muitas vezes, vemos grandes escritores da humanidade falando e estudando o mundo espiritual, mas alguns destes escritores acabam tendendo para o misticismo, dogmas sem amparo na lei natural. Então, eles começam podem até lançar alguns livros bons, algumas teses muito legais, que estão em concordância com a doutrina, mas aí começam a se iludir, o ego começa a crescer, o orgulho começa a crescer e são iludidos por alguns espíritos. Kardec sempre foi um homem lúcido, nunca se impressionando com os espíritos comunicantes e percebendo que estes não se tratavam de seres à parte da criação. Eles não eram seres especiais, mas sim espíritos imperfeitos com suas limitações morais e espirituais. Então, os espíritos que estavam manifestando não eram espíritos crísticos, como a gente conhece aqui na doutrina espírita. Não eram seres diferentes, eram seres como nós. É claro, às vezes com percepção diferente, com inteligência, intelecto diferente mesmo, por causa da sua formação nas últimas encarnações. Um exemplo disso é o caso do Emanuel, desculpem a pronúncia, Swedenborg. Ele era um sueco. Esse caso é muito interessante. Quando eu li na Revista Espírita, eu falei, nossa, como eu não sabia disso? Esse caso, esse Emanuel Swedenborg, ele foi um escritor sueco, da Suécia, sueco, e que ele tinha um grande prestígio na época. E aí ele começou a receber umas informações de um espírito que se declarou Deus. Esse espírito se declarou Deus. Então ele estava recebendo informações diretamente de Deus. E esse Emanuel, ele era conselheiro da rainha, conselheiro de vários condados, vários príncipes. E aí ele já tinha desencarnado na época e Kardec pede a São Luís para que Emanuel Swedenborg se manifeste. E ele se manifestou. Segundo a Revista Espírita, de novembro de 1859, o espírito de Swedenborg retornou para uma comunicação com Allan Kardec, quando afirmou que o espírito que lhe apareceu, autodenominado Deus ou Senhor, era na verdade um espírito inferior e que fez-se passar pelo próprio mestre. Segundo Swedenborg, não por maldade, mas por pura ignorância. Esse espírito inferior não quer dizer espírito lá embaixo da gente, não. É espírito inferior a esses espíritos crísticos, com uma inteligência muito elevada, que não era mal. Ele não estava querendo fazer maldade, mas ele era ignorante. Ele acreditava realmente que ele era um espírito, Deus. Ele era Deus. Por causa da sua inteligência, por causa da sua visão que estava ampliada naquele mundo, só que ele tinha uma moral que não fazia perceber que ser Deus, Deus é o nosso Pai, o Criador de todo o universo. Então ele não percebia isso. Na mesma revista, fala-se que ele escreveu, esse espírito, muita coisa importante, mas também muitos absurdos. Esse espírito, autodenominado Senhor, fez-lhe escrever aquelas coisas. O problema de Swedenborg é que ele acreditava em tudo o que os espíritos ditavam, sem passar pelo crivo da razão e do bom senso. Tá? Meu tempo já está dando, eu estou na metade da palestra. Então, tem muita informação, muita curiosidade. Mas eu vou só terminar com o último slide. Tem muita coisa legal que eu não vou poder falar. Mas do Espírito da Verdade. Ontem à noite, no nosso estudo aprofundado de doutrina espírita, a gente estava conversando e discutindo quem seria o Espírito da Verdade.
Eu já ouvi falar, né, palestrante falar, Espírito da Verdade é Jesus. Não, Espírito da Verdade é João Batista. Não. E aí fica principalmente entre esses dois, né? E aí eu levantei uma questão de um livro que eu li recentemente, uma fonte muito confiável, tá? E eu fiz uma análise, tá? Era uma análise minha. Não, ele se refere aqui ao Espírito da Verdade. E aqui ele está parecendo que esse Espírito da Verdade é João Batista. E aí veio, claro que a gente no grupo, a gente discute, a gente, né, tentando fazer um pouco o que a revista fazia, tenta elaborar a ideia. E aí eu não fui para casa satisfeito com isso. Né? Eu não fui para casa e falei assim, gente, mas é esse ou esse? É fulano ou é ciclano? É Jesus ou é João Batista? E aí, hoje, pesquisando essas informações, esses 3 últimos slides que eu passei, nos 2 últimos que eu passei, mas esse aqui eu achei mais importante, que eu coloquei para o final, esclareceu a minha dúvida. E eu queria compartilhar com vocês. Lá na Revista Espírita de 1868, na página 51, para aqueles que querem ler depois, o Espírito Erasto, no texto Futuro do Espiritismo, informa: eis, meus filhos, a verdadeira lei do Espiritismo, a verdadeira conquista de um futuro próximo. Caminhai, pois vosso caminho imperturbavelmente, sem vos preocupar com as zombarias de uns e o amor próprio ferido de outros. Estamos e ficaremos convosco, sobre a égide do Espírito da Verdade, meu Senhor e o vosso. E no anterior, ele fala o Espírito da Verdade, que dirige este globo. Então, são várias citações na Revista Espírita falando do Espírito da Verdade. Então, o Espírito que dirige esse globo é quem? É Jesus. Então, a minha dúvida, né, foi sanada pela espiritualidade mais rápido do que eu podia imaginar. Hoje de manhã cedo, quando eu fui pegar minha palestra para jogar para o pendrive, alguma coisa me falava, procura isso. E aí eu encontrei lá na Revista Espírita. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. A Revista Espírita ela é bem gostosa de ler. Né? Ela não tem só teoria, ela é escrita numa linguagem muito rebuscada, é claro, mas ela é gostosa de ler. Você começa a ver os casos, aquele caso do padre Marrouzot, você fala assim, que absurdo que esse padre chegou a falar, mas a resposta de Allan Kardec, com toda a educação, com toda a paciência, é muito interessante. Então, para aqueles que ficaram com vontade, a Revista Espírita ela já é código aberto, ela pode ser encontrada na internet, para ser baixada e lida no tablet, no computador ou no celular. E para aqueles, a Revista Espírita, esses 12 volumes, eles são vendidos nos melhores sites de venda de livros, tá bom? Eu espero que tenham gostado. Uma boa noite a todos vocês, tá bom?